Vocês querem Estamos chegar ao um pouquinho vivo. pra cá? Já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde aos nossos convidados. Está começando mais um LCD em Movimento. O tema de hoje é o aborto. É um tema muito importante para todos nós e mais especificamente para a luta feminista. A gente está fazendo um ciclo de programas sobre alguns aspectos da luta feminista. No último programa nós discutimos assédio sexual. No próximo programa nós vamos discutir a mulher no mercado de trabalho. E mais à frente a gente vai discutir a objetificação do ser humano e mais especificamente da mulher. Então, antes de a gente entrar no tema de hoje, infelizmente eu vou ter que falar para vocês de um problema que a gente está passando aqui. Vou ter que tornar público um problema grave que a gente está passando, que foi o corte das nossas 3 bolsas de extensão, né? A gente batalhou muito durante alguns anos para conquistar essas bolsas e de uma hora para outra elas foram cortadas, né? A gente chama de um corte realmente, porque não há justificativa plausível para isso, já que o nosso projeto ele vem sendo bem avaliado pela Comissão de Avaliadores de Extensão, ele tem nota suficiente para manter as bolsas, né? Até a nossa expectativa era que essas bolsas fossem ampliadas. É importante ficar claro que essas bolsas são fundamentais para o funcionamento do laboratório e do programa, né? Mas por conta do preenchimento errado de um formulário, essa está sendo a justificativa alegada para o corte de 3 bolsas, né? Porque eu, ao invés de colocar o número 3, eu coloquei o número 0, interpretando que eu deveria colocar o número 0, o nosso projeto está arriscado de acabar, né? Essa decisão ainda não está completamente tomada, a gente está tentando reverter isso, mas, por enquanto, o que a gente tem é isso. A gente tem tentado falar com a diretora de extensão, não conseguimos falar com ela nos 2 últimos dias, e aí, bom, estamos muito preocupados e estamos aí começando agora a organizar uma campanha para tentar reverter essa situação. A gente já coletou o depoimento de algumas pessoas importantes que gravaram em vídeo, né, algumas falas de apoio, e a gente gostaria de pedir aos ouvintes que também se solidarizassem e mandassem mensagens de apoio, sejam mensagens escritas. Se puderem gravar pequenos vídeos e mandar, é o melhor, porque a gente quer editar um material para colocar no ar no começo da semana que vem, né? Então a gente já teve algumas mensagens importantes de apoio e a gente pede que aqueles que gostam do programa, que têm nos assistido, que enviem também mensagens de apoio, tá? Para quem não sabe, nós aqui no laboratório, além desse programa, desenvolvemos diversas outras atividades. Escrevemos artigos, no último ano publicamos 3 artigos científicos, desenvolvemos projetos de audiovisual, apoiamos pesquisadores que querem desenvolver projetos de audiovisual, fornecemos cursos, enfim, desenvolvemos uma série de atividades e essas bolsas de extensão são fundamentais para isso. Sem essas bolsas, muito provavelmente esse programa vai acabar, né? É um programa que é resultado de 6 anos de luta aqui no laboratório, né, que surgiu em 2012. Então é isso. Infelizmente a gente teve que tornar público esse problema. Sem mais delongas, agradeço aí as manifestações de solidariedade e passo a palavra para a Lu, que vai começar os debates. E vou me retirar da mesa, mas eu vou estar ali do lado, tá? E agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados que a Lu vai apresentar aqui. Tá? Um abraço para todos. Esse é o momento que a gente faz uma pequena dança das cadeiras aqui, né? Peço aqui, gente. Peraí. Ela viria pra Isso, Isso, fica aqui. Ah, foi mal. Ao vivo. É, Gente, ao vivo.
Gente, ao vivo. A gente tem uma outra câmera também filmando ali. Oi, Will. Oi, tudo bem? Gente, aproveitando os bastidores, né? Passar a câmera aqui para Fel. Boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando a gente. Como o Marcelo já colocou para vocês aí, estamos nesse momento começando essa campanha que a gente está intitulando Sem Bolsa e Sem Movimento, tá? Então, nesse momento, quem está assistindo aí de casa, quem tem acompanhado o trabalho do laboratório, quem já passou pelo laboratório, quem ainda com certeza a gente quer que passe, porque a gente quer que o trabalho continue, a gente pede a colaboração de vocês para continuarem aí acompanhando e mandando o apoio de vocês, tá? Porque agora a semana é continuar nessa batalha para que essa decisão possa ser revertida, tá bom? Então a gente vai começar apresentando o nosso programa de hoje, que é um programa que tem dado sequência a uma série que a gente está fazendo, de programas que tem abordado a temática feminista, e hoje é um dia emblemático também, que a gente considera, aquela coisa, né? Ontem foi o dia 8 de março, a gente gostaria que não tivesse que ter dias para tratar do Dia da Mulher, e que a mulher fosse enaltecida. Ontem, para vocês terem uma ideia, eu fui na Saraiva para ver, falei, nossa, virou Bienal aqui, né? Quisera que todo dia fosse Dia da Mulher, se for para ter desconto dos livros, né? Mas, enfim, tem que ter um dia para isso. Que coisa, hein? Infelizmente. Então, a gente vai abordar hoje o tema do aborto. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu acho importante a gente fazer uma ressalva e dizer que nós tentamos fazer convites, tratando e tentando trazer pessoas que pensam de formas diferentes, porque a ideia do laboratório é sempre o diálogo, é ouvir justamente visões plurais e não zelar pelo pensamento único. Nunca essa foi a nossa ideia. Só que as nossas tentativas de trazer pessoas que, no momento, se colocam contra o aborto, foi bem infrutífera. Nós tivemos algumas respostas, elas foram invariavelmente que as pessoas não estavam com tempo para vir, de que estavam com dificuldades na agenda. Um caso especificamente de uma jovem que ela fez aborto, atualmente ela é a favor do aborto, só que ela disse que se ela aparecesse aqui no programa, ela seria rechaçada pela família. Então ela se negou por questões particulares, mas ela manifestou o total apoio ao programa e as questões que a gente vai discutir. E um outro caso foi de uma pessoa vinculada a um grupo religioso, que a gente tentou trazer porque a gente também entende a importância de ouvir esses grupos que têm um amplo enfim, chegam a grandes setores da população. Uma pessoa vinculada a um grupo religioso, uma pessoa importante, só que ela disse que ficou preocupada de estar no programa porque não tinha ninguém com uma opinião que fosse como a dela. Então, gente, por favor, ninguém aqui morde, a gente aqui trabalha sempre com diálogo, por isso não é à toa que o Laboratório de Comunicação Dialógica, então as pessoas não têm que ter medo de vir aqui conversar com a gente, é sempre uma conversa, tá? Então nós temos aqui 4 convidadas muito queridas que vão aqui apresentar para a gente justamente a ideia de que a visão delas de serem favoráveis, né, ao aborto, e aí, pelo que eu estou entendendo, é nesse sentido que vai caminhar a nossa conversa, mas elas vão apresentar para a gente as justificativas delas, tá? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, eu faço uma primeira apresentação e depois vocês falam um pouco de vocês, tá? Porque minha primeira apresentação é bem breve, tá? A gente está aqui com a Danusa Vieira. A Danusa, ela é mestre em Ciência Política em Lyon, na França, e agora ela é mestranda em Antropologia. E ela fez questão de ressaltar aqui também pela camisa dela que ela é militante feminista, tá? A gente também está aqui com a Pamela Liz, né, que é doutoranda em Saúde Coletiva na Fiocruz, tá? A gente está aqui com a Mariana Reis. Ela é professora do Instituto Benjamin Constant e também sei que milita aí na causa feminista. Tem aí toda uma trajetória. E a gente está com a professora Mayra Covre, professora adjunta do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Desigualdades Contemporâneas e Relações de Gênero, do GT de Gênero da Associação Brasileira de População, a ABEP. Tá? Então eu passo agora o microfone para vocês, nosso microfone maravilhoso, que os nossos convidados já conhecem. Passo o nosso microfone para vocês e aí vocês falam um pouco, se apresentam e falam um pouco do trabalho de vocês, tá? É isso. Quem quer começar? Posso começar? Então, boa falando sempre no microfone. Sempre no microfone.
essa técnica maravilhosa. Aqui, boa tarde. Primeiramente, o UERJ Resiste. Bom, eu estou aqui para colocar, enquanto papel de militante, educadora, o quanto que essa discussão é valiosa e importante para as mulheres, né? E não é Mariana que está falando, não são as convidadas que estão falando, é a Organização Mundial de Saúde, que fala que o aborto já acontece, né? E as pessoas que são contrárias têm sempre a frase: eu sou a favor da vida. E eu falo: eu sou a favor da vida das mulheres, principalmente as mulheres pretas e faveladas que estão morrendo, né, por abortos clandestinos, né? E é necessário que a gente faça um recorte de classe, de raça, nesse debate, antes de tudo, né? Quem legisla sobre nós, sobre os nossos corpos, é a bancada evangélica, são os empresários, é o agronegócio, né? É todo um viés conservador que legisla sobre o corpo das mulheres, onde a bandeira da laicidade não é respeitada. Então, antes de tudo, num país com desigualdades educacionais e sociais alarmantes, onde não se debate, né, a temática de gênero dentro das escolas e, ao mesmo tempo, exige, né, das mulheres, né, certas posturas ou que se legisle sobre a vida delas, né, sem se debater amplamente com a população, é muito cruel. É assim, de um encaminhamento que não faz o menor sentido, né? Até mesmo porque, se a gente avaliar os números que a gente vai colocar aqui, né, são cerca de 1 milhão de abortos por ano, onde 25% pelo menos, né, tem complicações nesse procedimento, né? A gente observa o quanto que a gente está levando isso de maneira negligente. Então, isso tem que ser debatido, é isso. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que a minha contribuição aqui é uma contribuição que tem um viés da militância, se é que tem, né? É muito difícil a gente estudar a causa da mulher, estudar o feminismo e não ter ser mulher e não ter um viés da militância, mas é principalmente um viés da ciência, né? E aí eu queria fazer uma ressalta, assim, logo no começo, que ninguém é a favor do aborto, né? Assim, do aborto ninguém é a favor. As pessoas, elas são a favor da descriminalização do aborto. Elas são a favor de que as mulheres tenham direitos iguais em relação à sua saúde reprodutiva, né? Que as mulheres tenham direito de escolha, que esse direito de escolha seja respaldado por uma legislação que é laica, né? Ninguém está dizendo que se você acha que se você fez o aborto, assim, a gente sabe que as religiões abordam a questão do aborto de uma forma muito específica. E todo mundo tem direito de ter sua própria religião, de ter sua crença. Mas eu não tenho direito de impor a minha crença em cima do seu corpo, né? E tem um ponto que eu trouxe algumas estatísticas, assim, que é muito importante da gente estar considerando, é que nos lugares onde o aborto foi descriminalizado, o aborto foi legalizado, onde a saúde pública oferece suporte para essas mulheres, a taxa de aborto caiu. Então, quem é contra o aborto deveria ser a favor da descriminalização do aborto, porque diminui. Quando você legaliza, você dá suporte para essas mulheres. As clínicas de aborto que existem, que eu já conheci uma clínica de aborto na Europa, elas oferecem todo um suporte psicológico, um apoio psicológico, que a decisão é tomada depois de muito apoio, depois de muito pensar. E normalmente as taxas caem quando se descriminaliza, né? A gente tem estatísticas que os lugares no mundo que tem as maiores taxas de aborto para o período de 2010 a 2014 são a América Latina e Caribe. O segundo lugar é a América Latina. A América do Sul está em segundo lugar, a maior taxa, né, que faz parte, mas é a segunda maior taxa de aborto, na grande maioria clandestino, né, do mundo. Enquanto que os países que foram descriminalizando o aborto, essa taxa caiu. Certo? Aborto por 1.000 habitantes caiu com o tempo, né? Então é importante a gente ter isso muito em mente
Porque quando a gente fala assim, eu sou a favor do aborto, não sou não, deve ser uma decisão muito difícil para uma mulher decidir interromper uma gravidez, interromper uma gestação, né? Tem toda uma construção social, tem toda uma construção emotiva em torno disso. Mas também existem outras coisas que essa mulher precisa levar em consideração, ela precisa ser respeitada nesse direito ao próprio corpo. Acho que para começar tá bom, né? Já colocamos várias coisas aqui, dá pra gente continuar pensando. Tá aqui. Oi, boa tarde. Eu estou muito feliz também de estar aqui na UERJ, o UERJ Resiste. Eu tenho minha graduação aqui nas Ciências Sociais e na minha monografia eu falei sobre o aborto, sobre meninas que eram contra e por que eram contra, e eu fiz poucas entrevistas, mas quando eu ouvi os argumentos contrários, muitos eram assim com medo, né, por causa da insegurança que gira em torno de como o procedimento é feito no contexto da proibição, mas também alegando que a gente tem métodos o suficiente, ou que a gente tem cobertura de saúde o suficiente, ou que se a gente legaliza o aborto pode virar uma máquina favorável para o Estado exterminar a população pobre. São visões, são outras. A gente não tem pessoas aqui, né, para poder falar dessa parte, assim, mas eu entendo que o aborto ele também pode ser usado de uma outra forma mesmo, e a gente tem que se proteger disso quando vai militar. Eu sou a favor do aborto, sim, assim mesmo, porque eu acho que é uma decisão difícil, sim, mas eu acho que é uma coisa que faz parte da vida da mulher, que foi sendo tirada da gente, é um conhecimento que foi tirado. A minha avó paterna teve só 3 filhos, numa época que não tinha pílula anticoncepcional, muito menos programa de controle de natalidade. Então, ela tinha conhecimentos que a gente hoje em dia não sabe. Assim, a gente depende muito ainda, e eu acho bom que a gente tenha cobertura, acho que a luta pela cobertura de saúde é muito importante, mas a luta pela autonomia do corpo, ela fica impedida por causa da questão moral. Sempre a questão moral está no nosso caminho quando a gente quer falar. E se uma mulher que tem um casamento estruturado e engravidou, não quer mais? Ela fica, assim, do jeito que as coisas são colocadas, fica sempre parecendo que o aborto é uma decisão tomada no desespero. E, assim, quando a gente vê as estatísticas de que 1 a cada 5 mulheres com 40 anos já fizeram 40 anos, quantas experiências você já passou? Tem vários contextos que você pode ter querido, desejado fazer um aborto, porque trazer uma vida para esse mundo, para gerir ela com pouco apoio do Estado, com pouca autonomia sobre o corpo, com a sua maternidade o tempo todo sendo atravessada pelo machismo, falta de apoio do companheiro, falta de respaldo dos trabalhos que a gente tem. Para a maternidade, a gente tem uma coisa que fica: a mulher tem que se virar de qualquer maneira para criar a criança. Não são poucos os motivos, e a gente ainda assim se sente na obrigação de ser mãe a qualquer custo. E a questão da nossa autonomia, ela fica sendo invisibilizada de certa forma, assim. Mas para falar do que a gente tem hoje de conquista de legislação, eu concordo com a professora que na maior parte dos lugares onde as mulheres podem fazer essa escolha com alguma opção, com algum campo de possibilidades, isso tem uma outra conotação na vida. Já não toma mais essa coisa da ilegalidade, de você estar sempre tendo que se arriscar sem nenhum atendimento, ou que dá direito as pessoas que te atendem, depois que você faz o procedimento ilegal, te maltratarem. Aqui o Brasil já sofreu sanções, a gente tem casos emblemáticos de julgamento internacional por causa de maus tratos com mulheres que já tinham feito o procedimento e precisavam só do básico, da atenção básica, enfim. Uma série de coisas, assim, e quando a gente fala da vida, é realmente isso. Que vida que importa, né? Quais vidas que estão sendo colocadas, assim, quando a gente pensa no nascituro, é você querer elevar o feto, e não é o feto, né? É um argumento de feto, um sonho de vida, né? Uma coisa que você coloca como se essa potencialidade de vida já fosse um ser humano, dotado de direitos legais que as mulheres não estão tendo, assim, de respeito à autonomia do corpo, direito a viver com o que você tem, né, para viver, assim. Acho que a gente pode também passar para a colega e a gente vai rodando. Bom, gente, boa tarde. Obrigada por me chamar para participar do programa, estou muito feliz. O UERJ Resiste.
É importante a gente estar nesse espaço aqui e fomentando debates importantes para a sociedade. É para isso que servem os projetos de extensão, aliás, né, esse diálogo com a comunidade, com a sociedade, para a universidade não ficar só fechada no mundinho, né, dela. E aí, assim, eu vou fazer coro, acho que as companheiras aqui já falaram, né, trazer um pouco de que o debate do aborto, ele é um debate, na verdade, sobre o controle sobre o corpo da mulher, né? Não é só uma questão, é uma questão de saúde pública, não é uma questão de escolha individual, né? É uma questão de política pública, que deve ser discutida, já que, como as companheiras já disseram, o aborto ele acontece. Tanto que há estatísticas, mesmo sendo crime no Brasil, né? E a gente tem estatísticas sobre aborto, então o aborto não deixa de acontecer. Ele acontece num ambiente de marginalidade, de criminalização, que na verdade a criminalização do aborto vem na linha da criminalização da pobreza. Na verdade, porque como a companheira Mariana falou, há um recorte de classe e de raça na criminalização do aborto. Porque se você é branca e você é de classe média, você consegue fazer um aborto numa clínica em Botafogo, né? Você basta ter o contato e o dinheiro necessário para fazer o procedimento. Você faz com toda a segurança. Quem faz sem segurança e apela para métodos obscuros, né, já que, como a companheira Pamela falou, as mulheres tinham esse conhecimento de métodos naturais e de controle de fertilidade, de natalidade, que foi retirado também nessa linha do controle do corpo da mulher, né? Esse conhecimento foi retirado da gente, o nosso direito de decidir se vamos continuar uma gestação ou não foi retirado, e hoje as mulheres que têm que recorrer a esses recursos obscuros são mulheres pobres, são mulheres em situação vulnerável, são mulheres moradoras de favelas e periferias. Então a gente tem um recorte muito claro aí. Então, no caso, a legalização do aborto não é uma questão de escolha individual, é uma questão de política pública necessária de ser implantada pelo Estado, reconhecendo que ele já acontece. E o procedimento sendo realizado no Sistema Único de Saúde, ele poderia abarcar todas as mulheres e evitar, porque o que acontece hoje, na verdade, é um genocídio feminino pela criminalização do aborto, né? Então, assim, essa questão tem que ser sempre tomada não como as companheiras já disseram, fazer um aborto é uma escolha muito difícil. Só que ainda é mais difícil quando você já está numa situação de vulnerabilidade. Então, o debate possível não é possível fazer esse debate no campo da escolha individual, né? Já que é um fenômeno social, não é existem estatísticas, por exemplo, na linha do que a companheira Pamela já falou, a maior parte das mulheres que realizam aborto são mulheres que estão numa relação estável, não são mulheres que, como o senso comum acha, engravidaram numa noite e não querem continuar a gravidez. A maioria das mulheres estão numa relação estável, não teriam condições de, vamos dizer assim, de poder escolher e continuar essa gravidez, mas por uma situação, por exemplo, econômica ou de própria escolha, não querem continuar essa gravidez, e o Estado tem que permitir que essa mulher faça um aborto em segurança. Assim, a estatística, fora do senso comum, por exemplo, a percentagem de adolescentes que fazem aborto é muito pequena, né? Se eu não me engano, é 5% ou 7%. Né? Então, assim, o debate tem que ser em termos de política pública. A gente não pode fazer debate no nível individual. Essa é a minha contribuição para começar. Bom, sei que vocês já adiantaram várias coisas, mas eu faço aquele exercício um pouco de voltar. Fico pensando, né, até por questões de história, qual será a família que não tem um caso de uma mulher que não fez um aborto? Eu, pelo menos, na minha família, eu sei de casos que eu fiquei sabendo porque, assim, minha avó contava, mas ela falava muito aquela coisa, quase não vou falar sobre isso, mas, enfim,
coisas que acontecem e aconteciam, eram os não ditos e aconteciam nas famílias, elas abortavam, mas era muito aquela questão de o marido impunha uma decisão de abortar, ou então elas mesmas acabavam fazendo isso porque sabiam que iam ser mal vistas pela própria família. Então, isso historicamente a gente tem, poder estar discutindo esse assunto hoje em dia, já eu vejo como um avanço nesse sentido, que a gente já está podendo falar sobre, coisa que no tempo de nossas avós, nossas bisavós, as mulheres que vieram antes da gente, elas não podiam falar sobre isso, elas simplesmente acatavam decisões que vinham de homens que tomavam conta de seus corpos. Mas, por outro lado, eu fico um pouco preocupada, por exemplo, com o argumento da jovem que não pôde participar do programa. E aí eu queria um pouco que a gente fizesse esse exercício, porque como o nosso programa também tem essa proposta de ser um programa que traga questões didáticas e fale com essas pessoas também que apresentam essas outras posições, um pouco o que vocês diriam para essas pessoas, no caso, vamos pegar um exemplo, os pais dessa menina que não pôde estar aqui, que ela sabe que eles agiriam de uma forma que condenariam ela porque descobriram que ela fez um aborto. Como a gente poderia chegar nessas pessoas, pais, mães, avós e avós, que pensam dessa maneira e criticam a menina e às vezes até expulsariam ela de casa se soubessem que ela ela fez um aborto ou enfim, que ela adotou essa prática por conta de não saber às vezes como lidar com a situação. Né? Como a gente chega nessas pessoas? Né? Pergunta às vezes é difícil, né? É difícil. Mas temos esse desafio, né? Enfim, esse eu acho que é um dos debates mais tensos, né, na arena pública e política, assim. É o que a companheira colocou na segunda fala, né? Qual o seu nome? Mayra, professora Mayra, colocou na segunda fala dela, né? Assim, eu não vejo nenhuma mulher, vou ali fazer um aborto, que maravilha, sabe? Ninguém quer estar nessa situação, numa clínica, né, fechada, num lugar sujo, lá no topo da favela. Nenhuma mulher deseja, né, estar nesse espaço, né? Mas antes de tudo, a gente tem que analisar, né, qual a possibilidade que a mulher tem de decidir sobre o seu próprio corpo, né? E há mulheres que nem podem decidir, né? Que já é compulsória a gravidez, né? A gente está falando de um país, né, muito com desigualdades sociais alarmantes, onde essas mulheres muitas vezes têm que ter muitos filhos, né? Eu estava analisando uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, que detectou que 66% das gravidezes indesejadas eram de meninas de 14 a 18 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer muito no sentido de não se ter discussões voltadas para os direitos reprodutivos da mulher, sobre sexualidade na escola. Então, tudo isso permeia o debate da educação, né? E, assim, as companheiras também colocaram, né? O perfil da mulher hoje que faz aborto é uma mulher casada, que geralmente tem 2 filhos e que tem uma história, tem uma família, enquanto que se estereotipa de que é a mulher que quer dar para todo mundo, feminista, que faz aborto. E não é verdade. O que a gente tem que entender é que é uma questão de saúde pública. Quem está morrendo hoje são as mulheres pobres, como já foi dito aqui, né? São as mulheres pobres e negras que não podem viajar para o outro país, né? Que não podem pagar uma clínica em Botafogo que vai cobrar R$5.000, R$6.000, né? E acabam tendo o destino de Elisângela, de Jandira. E por isso nós vamos às ruas, né, como fomos ontem, né, na Carioca, pedir para o direito ao próprio corpo, né, porque é uma questão, sobretudo, de saúde pública. Então, quando a gente coloca para vocês que são contrários, que ninguém é a favor desse método, a gente está dizendo, na verdade, é que essas mulheres, elas têm trajetórias que têm tensionamentos que a gente não pode julgar. Então, por isso, eu peço uma reflexão nesse sentido, né? Que a gente traga para o debate menos emoção e mais racionalidade, principalmente para o grande contingente de mulheres pobres e pretas que estão morrendo hoje. Bom, o aborto, além de ser um tema delicado, ele é um tema tabu, né? Inclusive nos lugares onde o aborto é legalizado, né? Esse trabalho que eu acompanhei, não foi um trabalho que eu fiz, uma colega de sala durante o doutorado, que era fora do Brasil,
fez um trabalho, tentou levantar dados numa clínica de aborto na Bélgica. E assim, é muito difícil. Todas as pessoas falavam, os professores, os orientadores falavam com ela, olha, o tema é espinhoso, é muito difícil você conseguir que as pessoas se manifestem. Então assim, é um tema muito tabu, mesmo quando o seu corpo é respeitado pela lei, né? Quando a sua decisão é respeitada pela lei. Então, assim, a família dessa menina que não pôde vir não é uma exceção. Não é uma exceção no Brasil e não é uma exceção fora. Né? A minha primeira gestação foi nesse lugar, foi fora do país. E apesar das pessoas, desse tabu, existia tem uma cultura de você não contar que você está grávida até o 3º mês. Ninguém conta. Não, porque você pode ter que tomar decisões. O que o médico fala para você não é que você pode perder a criança, é que você pode ter que tomar decisões. Uma síndrome mais barra pesada, uma síndrome mais comprometedora. Assim, você pode... Sabe, assim, são 3 meses que você talvez tenha que estar de frente a alguma decisão. E por que você não fala? Porque é um tabu. Né? As pessoas, não é um assunto que é fácil de gestão. Né? Não isso em lugares onde o aborto é legalizado. No Brasil, costuma ser muito pior, que além de ser ilegal, ele é criminalizado. Né? As mulheres, apesar da gente infelizmente... ou felizmente, enfim, da gente não ser o pior país para fazer um aborto, porque em alguns lugares, como a República Dominicana, por exemplo, aqui no Caribe, o Caribe este, que tem a maior taxa de aborto do mundo, né? As mulheres, muitas vezes, elas são desculpa, gente, alguém desliga isso para mim, por favor. Elas são presas por aborto espontâneo, porque existe uma pressão tão grande em cima dos médicos que às vezes o aborto é um aborto espontâneo, 30% das gestações acabam em aborto espontâneo, gente. Né? E os médicos às vezes são constrangidos em declarar que o aborto foi espontâneo, porque senão quem vai preso é ele. E a mulher vai presa. Assim, queria uma gestação, olha a loucura que é a proibição. Sabe? Queria uma gestação, às vezes é um filho desejado, perdeu, que já é uma questão, quem já perdeu uma criança sabe que é uma questão, e ainda vai presa porque foi acusada de ter provocado esse aborto. Então, assim, o que reina em cima da questão do aborto é uma enorme ignorância. E que afeta, obviamente, a população mais vulnerável, que no Brasil quem é? É a mulher preta e pobre. Né? Porque as brancas, as de maior poder aquisitivo, estão indo para clínicas na Zona Sul, vão para Disney, né? Vou passar férias na Disney. Às vezes vai passar férias na Disney, entre aspas, e vai para os Estados Unidos fazer um aborto, porque tem dinheiro para pagar. E aí você se afasta desse tabu. Volta feliz da vida? Não volta. Sabe? Isso é muito difícil, assim. Eu me lembro uma vez que teve uma discussão sobre isso na minha coisas de Facebook, né? Na timeline. E uma pessoa comentou, falou assim, Citotec devia ser igual cafezinho. Depois do sexo se oferece. Vai um Citotec aí? Cara, não é assim. Né? Aborto não é método contraceptivo. E teve uma fala da Mariana isso. Que... Isso, exatamente. Isso, da Mariana, que me acendeu uma luz, é que nós não temos acesso a método contraceptivo. Nós, Rio de Janeiro, temos. Né? Assim, na UERJ, você vai ali no primeiro andar, tem camisinha e gelzinho. Né? O gelzinho é um avanço, hein, gente? Camisinha e gelzinho. Posto de saúde, já entrei em alguns. Camisinha distribuída. Mas, quando a gente pega os dados para o Brasil, Nordeste, Norte, a quantidade de mulheres que diz que não quer mais ter filho e que não está fazendo uso de nenhum método contraceptivo, por falta de acesso, é imensa, é enorme. Então, assim, é uma discussão de saúde pública, sim, de política pública, sim, do feminismo, sim, é uma discussão extremamente complexa e que, assim, quando você vira pra mim e fala o que eu digo pra essa família, o que a gente diz pra essa família, assim, não tem muito o que dizer, porque de valor é muito complicado. Pra essa menina, a gente diz, olha, assim, você não tá sozinha. Né? Você tem, assim, apesar das pessoas não se manifestarem, assim, existe um contingente, uma a cada 10... Acho que a última estatística que eu vi era 2 a cada 10 mulheres brasileiras já cometeram aborto, já fizeram um aborto.
alguma vez na vida. Então assim, não está sozinha mesmo, o problema é que o tema é tabu, né? E aí a gente fica com essa sensação de abandono da sociedade, da família, do Estado. Né? Um abandono que as mulheres, a gente não se acostuma, porque a gente não se acostuma com tudo, né? Não dá para acostumar, mas que a gente já percebe que acontece em relação às nossas questões há muito tempo. Deixa eu só pegar aqui o fone. Gente, eu agradeço ao pessoal que está se manifestando pelos comentários, porque até foi uma frase que um colega nosso que teve aqui falou: o Brasil está nos comentários. Achei sensacional, porque a gente tem mania de não ler os comentários. Mas a gente tem que ler os comentários, porque ele se expressa lá. Gente, agradeço ao pessoal que está compartilhando, está comentando. Tem uma questão da Magnólia Moura, agradeço ela a participação. Ela colocou para a gente a seguinte questão: países que descriminalizaram o aborto continuam com a taxa altíssima de abortos em relação à própria população. Inglaterra, Rússia, etc. Problema: todos estão com taxa de natalidade baixíssima. E a economia está comprometida. Se não permitirem a entrada de imigrantes, irão extinguir-se. A cultura de cada nação está em xeque. É isso que queremos para o Brasil? E o pior, ser subserviente a uma agenda mundial? A Magnólia está questionando um pouco o viés excessivamente feminista que está tomando o debate, né? Então, a gente pode conversar aqui com ela, né? Faço questão que a gente converse com quem está nos trazendo questões, tá? Umas estatísticas. E essa estatística que eu trouxe é inclusive de uma página que é contra o aborto. Olha que interessante. Tem uma... Não foi essa. Foi essa? Foi. Sim. A gente aproveita e pede mais perguntas também, tá? Para o pessoal que está aí acompanhando a gente no debate, que a ideia é essa. Quem não pôde participar, quem por acaso está em casa, até anonimamente não tem problema, a gente preconiza e valoriza demais as participações, porque a ideia do ao vivo é essa, tá? Esse aqui é o bacana do nosso programa. Então, não, na verdade, os países, as regiões, eu não tenho os dados aqui para país, eu tenho poucos dados para país e mais dados para região, mas as regiões onde o aborto é mais... Bom, primeiro que a gente tem que, nas Nações Unidas, a gente tem 58 países no mundo, né, dos países membros das Nações Unidas que tem aborto legalizado, de alguma forma. A maioria deles na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vários estados têm um aborto legalizado. E a gente percebe que a comparação entre 1990 e 94, a taxa de aborto que é computada por abortos por mil mulheres em idade reprodutiva, que é o mais refinado que a gente consegue, né? Se eu pego aborto por 1000 habitantes, assim, homem não faz aborto, criança não faz aborto, idosas não fazem aborto. Então, taxa de abortos por mulheres, por 1000 mulheres em idade reprodutiva, a gente vê que na Europa, de 90 a 94, quando as legalizações começaram a acontecer, a gente tinha 52 abortos por 1000 mulheres em idade reprodutiva. Para 2010, 2004, isso caiu para 29. Olha só. É quase metade. É quase metade. Na América do Norte era 25, caiu para 17. Enquanto que na América Latina e no Caribe era 40 abortos por 1000 mulheres em idade reprodutiva, entre 90 e 94, subiu para 44. Né? Na África era 33, subiu para 34. Na Ásia, onde é o lugar... Quando você vê números grandes sobre aborto, tantas mulheres no mundo estão fazendo aborto, milhões de mulheres, a grande maioria, 68% está na Ásia, porque a Ásia é o lugar mais populoso. Sim. Né? Se tem mais gente lá, tem mais lá. Né? Assim, na Ásia, caiu de 41 para 36 a taxa. Desculpa. Né? Então, Oceania também caiu. Então, assim, essa ideia de que legaliza vai aumentar, isso não se sustenta com os dados que a gente tem, estatisticamente. Né? Isso se sustenta na cabeça das pessoas que colocam muito mais valores, muito mais a religião em seu discurso do que a razão. Que se você for olhar pela estatística, essa afirmação da nossa ouvinte, ela não está correta, não. Tem uma outra questão, que é a questão das taxas de fecundidade.
né? De fato, as taxas de fecundidade, elas têm caído. E aí, muitas pessoas levantam essa bandeira econômica de que a taxa de fecundidade não pode cair. Gente, a gente consome. Antes de chegar na metade do ano, a gente consome um planeta e meio para sobreviver. Assim, ecologicamente, a gente não pode ter, assim, a gente não sustenta essa população. A população do planeta precisa ser reduzida, certo? No curto prazo, principalmente por conta da questão de como a previdência é calculada, né, que seriam os mais jovens sustentando quem está na população ativa, sustentando quem não está na população economicamente ativa, esse modelo não se sustenta mais. Mas isso não quer dizer que seja o mesmo modelo. Daqui a pouco a gente tem previdência, mas não tem comida, porque o planeta não sustenta esse monte de gente, né? Além disso, precisamos de pessoas. O Brasil tem uma proporção absurda, eu estou sem um número na cabeça, mas de jovens que na demografia a gente chama de nem estuda, nem trabalha. Você quer, assim, a gente tem uma proporção absurda, uma quantidade absurda de mães que precisam de creche para colocar seus filhos, porque elas precisam trabalhar e elas não têm. Outro dia eu estava num debate, uma mãe virou assim, para plenário e falou assim: por que a família está destruída? Eu falei: não, a família não está destruída, a família está abandonada. Né? A família está abandonada porque não tem creche. Você vai deixar seu filho aonde? Você é responsável, você mulher pobre, preta, da favela. Você tem condições de ter controle de onde está seu filho o dia inteiro? Não tem, porque ou ele come, né? Ou ele tem a supervisão de alguém da família. Então, assim, as mulheres têm que buscar, algumas conseguem, e o Brasil tem assim, uma questão de cooperativismo que é fantástica. As mulheres criam redes, o Brasil e o Caribe também, né? Assim, a família caribenha, a gente conhece, que criam redes. Uma mulher fica em casa, aí eu dou um dinheirinho para essa mulher, ela cuida da meninada toda. Mas nem todo mundo tem acesso a isso. O Estado é omisso. E quer regular o corpo da mulher, e quer colocar a culpa de tudo que está acontecendo na mulher que não consegue dar conta da própria fecundidade, da própria saúde reprodutiva. Isso não é nem justo, né, gente? Assim. Mais um. Fazendo então um paralelo entre as duas questões, acho que a primeira que a gente estava falando da coisa das pessoas serem ou não a favor, assim, em termos de população, assim, eu acho que não. O que a gente diria para as famílias? Eu acho que, como o aborto a gente vê que é uma questão que está sempre escondida, é muito difícil querer levar em conta a opinião pública das pessoas em relação ao aborto para as políticas públicas. Eu acho que não são duas coisas que combinam, e acho que nenhum lugar que conseguiu avançar nessa questão se deixou levar por essas paixões assim, morais e desses debates públicos, porque na realidade muita gente que milita contra o aborto pode ter usado, sabe, o mecanismo aborto na sua vida. E é uma questão que, como a mulher é muito condenada por ter feito, não é incomum que uma mulher faça e depois se coloque contra, assim, porque você vai ser condenada a sua vida inteira por ter feito aquele aborto, se muita gente sabe. Então, não é difícil que você seja levada a mudar de opinião. E eu acho que é um completo absurdo a gente querer misturar a questão do aborto com a questão da natalidade, assim, porque da taxa de natalidade propriamente dita, porque são muitas políticas que a gente passou no século passado e nesse século para a mudança do perfil de natalidade do mundo, assim, que não tem a ver com aborto, tem a ver com o nosso sistema de trabalho, com o capitalismo, com a pressão para mudar as famílias. A gente teve uma propaganda de família pequena em curso ao longo do século passado, gente, que a gente incentivou as famílias a diminuírem. E não foi através do aborto, pelo contrário, pipocava que o aborto tinha que ser proibido, o aborto era proibido em vários lugares e essas taxas caíram drasticamente no mundo todo, independente da discussão do aborto avançar ou não. Então acho que é um factoide a gente querer misturar a queda da taxa de natalidade com a questão do aborto. Acho que fica um pouco confuso, minimamente um pouco confuso, assim. E acho que
infelizmente, não deveria mesmo depender de uma articulação política, de um debate na esfera política mesmo, porque se a gente for depender do moral laico, se a gente for depender do moral, se a gente for depender do religioso ou do que as pessoas querem, a vontade das pessoas não expressa a necessidade dos nossos corpos, nesse caso do aborto, né? A gente tem a necessidade de ter uma intervenção que, mesmo quando ela é liberada, ela é condenada, ela vai e volta. Tem muitas leis que já foram e voltaram, acho que na Espanha e em Portugal já foi e voltou em algumas vezes, de ser proibido, depois ser legalizado de novo, por pressão também da moralidade, mesmo depois do serviço já estar instituído, ele é retirado e colocado. Então, assim, é uma questão que, infelizmente, acho que para isso a gente não pode fazer um plebiscito para falar de aborto ou ficar levando em consideração dados assim que não tem mesmo a ver com a questão da necessidade da mulher de decidir sobre a vida reprodutiva dela, que é o central, né, para mim, na questão do aborto, né? Ótima fala da companheira, realmente, essa questão, né? E eu vou um pouco na linha do que ela fala, né? O que falta no Brasil é uma questão de educação sexual. Eu não tenho o que falar para essas famílias que são contra, porque justamente reina, como a professora falou, reina a ignorância. Então, esse movimento que tem em relação contra o aborto é uma questão de ignorância por falta de educação sexual que tem no Brasil. Então, se eu falasse alguma coisa, na verdade, eu me dirigiria às mulheres, que são as diretamente afetadas pela criminalização do aborto. E assim, a professora falou é importante falar para essas mulheres que elas não estão sozinhas. Muitas das que são contra hoje, como a companheira falou, já fizeram aborto. E aí eu lembrei uma frase da Márcia Tiburi, que feminismo é o contrário de solidão. Quando você tem noção de que as suas questões não são questões individuais, mas questões coletivas, que todas as mulheres passam por pressões sociais que as impelem a fazer escolhas que muitas vezes, né, como o aborto sendo ilegal, é uma escolha muito difícil, você precisa procurar uma rede para te indicar para fazer. Até quando você quer fazer numa clínica, você precisa conhecer alguém que te indique. Não é uma coisa fácil, não é um processo psicológico fácil, mas a gente tem que... Eu falaria para essas mulheres que são contra o aborto de pensar em todas as pressões que a gente sofre ao longo da vida, né, e pensar o quanto de nós não estamos nos criminalizando nós estamos criminalizando as outras mulheres por coisas que nós mesmas já fomos impelidas a fazer. E aí, dialogando um pouco com o comentário que foi feito, né, e indo na linha do comentário das duas companheiras, na verdade, essa ideia de que a mulher seria exclusivamente responsável pela reprodução, né, é uma ideia da mulher como sendo um útero ambulante, né, como sendo uma fábrica de bebês para uma nação. Né? Não é assim que funciona. Isso a gente pode ver como a responsabilização sendo jogada toda na mulher pelo número de métodos contraceptivos que a gente tem. A gente tem mais de 10 métodos contraceptivos que são da responsabilidade da mulher e um masculino. Que um homem, na verdade, tem que ele pode usar para se proteger, que é a camisinha masculina. Então, a gente vê, e que é o mais disseminado. Na verdade, a gente não tem nem acesso e nem conhecimento a todos os métodos contraceptivos que estão disponíveis, né? Muitas vezes nos postos, nos ambientes dos hospitais, nos postos de saúde, você só encontra um método contraceptivo, sendo que tem várias opções. Né? Então, é uma questão realmente cultural de botar a responsabilização da reprodução toda na mulher e, ao mesmo controlar ela como sendo uma fábrica ambulante de bebês. E não é assim que funciona. E aí, dialogando um pouco com essa questão da taxa de natalidade, a companheira já falou que tem diversas políticas públicas que estão relacionadas a essa baixa da taxa de natalidade nos países mais desenvolvidos. E também pensar que a entrada de imigrantes, só sendo bem rápido, porque esse não é o nosso assunto, a gente tem que questionar o que é cultura. Que cultura que está sendo ameaçada pela entrada de imigrantes? Né? A cultura, enquanto nação, é uma construção social que nada tem a ver com a história dos países, porque todos os países são formados por imigração. O Brasil foi formado por imigração, que a gente chama hoje de Brasil, né? Que é uma ideia. Na verdade, o Brasil é um monte de coisas, né? É um montinho de várias culturas,
Então não existe a cultura. Então, foi um monte de coisa relacionada aí, taxa de natalidade, com imigração. Então, é uma reflexão muito profunda que não dá para jogar a culpa toda na reprodução ou na mulher. Deixa eu só fazer um adendo. Só fazendo um adendo, assim, quando eu falei que o debate é um debate muito ignorante hoje, no sentido de que o debate, faltam dados para esse debate. É um debate motivado muito mais por crenças do que por conhecimento, muito mais por valores do que por ciência. Que é o que eu disse na minha primeira fala, assim, se você for olhar os dados, se você é contra o aborto, você é a favor da legalização. Né? Porque as taxas caem, as pessoas fazem menos aborto de uma forma geral quando ele é legalizado. Em relação à redução da taxa de natalidade, tem uns dados, assim, a discussão mais recente da demografia, e eu sou das ciências sociais, mas meus alunos sabem que eu namoro com a demografia, assim, há muito tempo, assim, eu tenho um chamego com a demografia, que as teorias demográficas têm mostrado que o que tem reduzido taxa de natalidade é falta de apoio do Estado. Nos países europeus que tiveram aquelas taxas de natalidade muito baixas, isso lá no século passado, quando a gente estava no ensino médio, que o pessoal falava, não, porque a Europa é um país velho e tudo mais, os primeiros países que a taxa de natalidade caiu, mudaram a lei, né, oferecendo apoio às famílias, no sentido de creche, saúde pública, educação integral de qualidade. Esses países a taxa cresceu mais um pouco. Não vai, famílias não terão mais 4, 5, 10 filhos, gente, pode esquecer, isso já acabou, certo? Se a mulher está trabalhando, isso aí é muito pouco provável que aconteça. Agora, os países justamente que são os mais tradicionais e onde a família é mais conservadora e que o Estado não ajuda, esses países sim estão com as taxas super baixas de natalidade. Né? As taxas as muito baixas taxas. Itália, França continuaram. Por quê? Porque dentro dessas famílias a mulher não tem apoio nem do Estado e nem da família. Divisão do trabalho doméstico, né? Você não tem. Então, o que a mulher faz? Qual é a decisão que as famílias, e principalmente a mulher, tem tido? Bom, ou eu não vou ter mais filho, porque eu fui para o mercado de trabalho, eu não vou deixar de trabalhar. Ponto. Isso também não vai acontecer. Né? Como, assim, a mulher não vai voltar para a cozinha, o gay não vai voltar para o armário, isso não vai acontecer. Então, assim, eu estou no mercado de trabalho, eu estudei, eu tenho como me sustentar, eu contribuo com a minha renda, com a renda da minha família, e se eu não tenho auxílio, eu não vou ter mais filho. Eu tenho um, ao invés de ter 2. Eu tenho nenhum. É isso que tem acontecido. Os países que têm flexibilizado aborto e atuado, que o Estado tem atuado no sentido de oferecer creche, de oferecer apoio à conciliação trabalho-família, as taxas de fecundidade têm aumentado. Então, assim, de fato não é por aí a discussão. E a discussão precisa ser embasada mais nos fatos, e não nas vontades, e não nas crenças. Né? Acho que vocês colocaram questões muito importantes, e acho que uma das que me preocupam atualmente, nesse momento que a gente está vivendo, sobretudo, é a questão de como que a gente pode trabalhar isso em termos educacionais, voltando para as meninas que estão aí, por exemplo, com os seus 16 anos, meninas ou até mais jovens, não é, que já estão passando por situações de ter que tomar decisões. E aí fiquei me lembrando um pouco de um filme que às vezes é utilizado para, até passa nas escolas, né? A escola vai, vamos passar o filme, vamos discutir o assunto. Aí passa um filme Juno. Vocês devem ter, se vocês não sabem, aquele filme daquela menina, que é uma menina branca, estadunidense, que tem uma família relativamente, né? Não é uma família que causa conflitos. A criança, ela ficou grávida, não era uma relação abusiva, muito pelo contrário, o menino era bem bobinho, né? Ele é retratado como bem bobinho no filme. E o que acontece, né? Eu tô contando aqui a história, mas acho importante falar. Gente, pra quem não viu, desculpa o spoiler, tá? Eu tenho que falar. Gente, tem que dar spoiler, gente. O que acontece, a menina engravida, ela tem que tomar decisões, ela não quer ter a criança. E o que acontece? No caso, ela estava decidida a abortar,
só que começa a encontrar colegas que falam, não, você não pode, e isso fica muito claro na minha lembrança, uma menina que aparece numa clínica, você não pode abortar, porque isso é horrível, você vai matar uma criança, e ela tem as imagens daqueles fetos pequenininhos, tem uma vida na sua barriga, aí ela olha meio assim, tipo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? E o que acontece? Ela acaba pegando essa criança e passa essa criança para um casal que vai adotar. E é um casal que tá lá, tranquilo. Resultado, gente, desculpa, tá? Quem quiser pula essa parte, depois vê o resto. Resultado, a menina, ela fica bem, ela entrega a criança para adoção, tá tudo certo, ela segue a vida dela, a vida de adolescente de 16 anos, e o casal que adota também fica com a criança feliz e contente. Gente, mas aí é que tá. Essa é a realidade das nossas jovens de 16 anos. Quando a gente passa numa escola um filme como Juno, até que ponto a gente está ali representando, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Voltamos. Gente, questões técnicas. É bom porque quem não viu o filme, aí, né, deu uma passada e aí esquece. Mas a questão é, até que ponto esse filme ele pode ser, por exemplo, levado para uma escola e que a gente está tratando de meninas que são meninas da periferia, que não têm apoio familiar, que estão aí passando por uma série de estigmas e aí engravidam e aí vão ter que fazer escolhas. Até que ponto o filme Juno lhe representa ou pode ajudar para contribuir no debate? E aí, como a gente está falando de questões também, pensando em termos didáticos, se vocês têm exemplos de materiais que a gente poderia trabalhar em outros espaços em escolas, para discutir esse tema, tá? Passa aí. Queria acrescentar uma pergunta que aparece no filme Juno e que foi feito também pela Magnólia. E que eu vejo que é um argumento... Não vi o filme, mas quando você falou que no filme aparece o argumento de que, você vai matar uma criança e tal. Então, me parece que do ponto de vista religioso, esse é um argumento muito utilizado por aqueles que são a favor da criminalização, né? O fato de, você tem direito de fazer o que você quiser com o seu corpo, mas você não tem direito de matar uma criança. O que vocês diriam para essas pessoas que acham que você está matando uma criança, né, quando você pratica o aborto? Não, eu falo, acho que todos falam. Acho que do Juno, assim, tem uma coisa que me incomoda um pouco quando a gente vai falar de aborto de adolescente, que é essa coisa de qual é a adolescente que aborta. Você chegou a falar, às vezes é uma menina na periferia. Acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar quando fala de educação de aborto é esse estereótipo falso da menina ou da mulher que aborta. Assim. Todas abortamos, em todas as classes sociais, por diversos motivos. As meninas mais pobres não abortam mais do que as meninas com mais dinheiro. A gente nem pode dizer isso estatisticamente, porque não tem, esse dado não existe, assim, ele não se confirma. É porque a gravidez, na situação de pobreza, ela é criminalizada, ela é mais criminalizada, ela é mais marginalizada, e ela é o problema. Tanto que quando a gente pensa na questão de Estado, o que as pessoas às vezes são contra o aborto em todos os casos, mas acham que tem um caso que as mulheres podem abortar, né? Que é quando ela está pobre, que ela não tem condições de criar a criança. Então fica parecendo que a gravidez da mulher pobre ela é pior. Ela é... Assim, a gente sabe, óbvio, que criar uma criança custa dinheiro, efetivamente custa dinheiro, e é uma decisão que sempre vai envolver a dimensão financeira e tudo mais, mas as famílias pobres continuam existindo, assim, as pessoas pobres também desejam ter filhos, também desejam constituir família, então não é sempre essa a situação, mas essa é a situação mais visível quando a gente pensa em gravidez indesejada, quando a gente pensa em aborto. E acho que quando a gente pensa num material educacional, deveria ser um material que contemplasse isso, que mostrasse. A gente tem a pesquisa nacional do aborto, a gente tem a pesquisa, a PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde, a gente tem algumas pesquisas que ainda é muito pouco de dado que a gente tem, a gente precisaria de muito mais, mas os poucos dados que tem já mostram que é um perfil que não é o que a gente acha, já mostra que os motivos não são geralmente o que a gente pensa que são.
e que os métodos da gente ainda estão muito comprometidos, a gente ainda é muito preso à pílula anticoncepcional e à laqueadura. A gente tem pouca opção de outros métodos para os adolescentes. A maioria das pessoas não pega pílula no posto. Assim, eu trabalhei também pesquisando pílula anticoncepcional e é uma imposição grande que a gente tem para usar a pílula como método. Ainda é difícil que um médico não tente te convencer, principalmente se você é jovem, a usar a pílula anticoncepcional. E a pílula, quando ela começa a ser divulgada no Brasil, ela começa muito nesse reboque do aborto, de que é melhor tomar a pílula, é melhor você sofrer com os efeitos dos hormônios do que você matar uma criança. E aí vem nessa discussão do Juno, assim, como assim matar uma criança? Já começa por aí, que vai depender. É uma questão que, mesmo entre as pessoas que são contrárias ao aborto, nem todo mundo acredita, nem todo mundo que é contra o aborto acredita que desde a concepção já é vida. Às vezes as pessoas são contra por outros motivos, assim. Então, essa coisa específica do nascituro, de dar direito ao feto, de querer pensar na vida desde a concepção, a gente sabe que tem uma gênese religiosa muito forte nessa crença da vida desde a concepção, assim. E aí que se misturam as coisas. Qual corpo que tem mais direito? O corpo que está sendo gerado, o corpo da mulher que está gerando. E realmente, se a discussão ficar sempre dependendo disso, a ciência diverge, a religião diverge, a sociedade diverge. Tem que ser uma coisa mesmo baseada nos fatos, né? Na mortalidade que o aborto ilegal ele causa, na decisão da mulher, independente de qualquer coisa, para que mulheres de todas as situações, de todas as religiões possam tomar essa decisão, assim, mas nunca vai ser uma coisa que vai ter um dia um consenso religioso, científico, social em torno disso. Acho que a gente está bem distante dessa... Não tem uma resposta, que eu quero dizer isso, acho que não tem uma resposta para essa questão, assim, se a gente um dia vai chegar num consenso de quando que começa a vida. E acho que a discussão sobre o aborto ela não pode ficar dependente disso, senão ela não vai avançar, assim. Então, a Luciana, ela mexeu num vespeiro, né? Porque em pleno contexto do projeto Escola Sem Partido, que embora tenha sido arquivado agora no Senado, né, a gente percebe um avanço do conservadorismo muito grande. Então, muitas vezes nós temos que peitar nossas gestões, né, até ter uma conversa muito constante, gradual com os pais, para que se explique o trabalho, né. Bom, eu acho, Luciana, que se avançou muito na questão dos materiais, né. Nós temos aí a ONU Mulheres, que é um site que oferece vários métodos pedagógicos que você pode trabalhar em sala, questão de gênero, diferença, interseccionalidade, né? Tem a CANTRA, né? A Casa da Mulher Trabalhadora, que vem trazendo esse debate. A gente tem também mandatos, né, feministas, como o mandato da Marielle, de outras mulheres, Sâmia, que estão pautando a discussão e trazendo esse contexto educacional, o quanto é importante. Então, eu acho que a gente tem um leque muito grande. Só que o que tem muito nas escolas? Resistências dos profissionais da educação. Eles não querem arcar com isso, não querem ter, no caso, dor de cabeça, né, ou, de certa forma, colocar algo que pode vir a ser polêmico em sala de aula. Então, eu acho que a gente enfrenta também com isso a resistência, né? E sobre o filme, de forma alguma, ele não representa, né? Eu faço parte de um instituto com alunos de baixa visão e cegos, né? Antes de eu trabalhar lá, já teve casos, né, de um casal de alunos cegos que se relacionaram, a menina ficou grávida, ela não sabia usar o método, né, e contraceptivo, não tinha acesso à informação, e aí eu falo de Rio de Janeiro, falo de Urca, eu não estou falando do sertão do Nordeste, eu não estou falando, né, lá da floresta amazônica, não. Eu estou falando desse contexto, né? Então, assim, antes de tudo, eu acho que é uma discussão, a descriminalização do aborto, que vem casada com a discussão de gênero e sexualidade na escola. Porque a partir do momento que se proíbe essa discussão, você começa o quê? A ter cada vez mais índices de gravidez precoce, né? E aí a culpabilização do corpo da mulher, enfim, todas essas discussões, né?
Sobre a questão da vida, né? E assim, a companheira foi bem mais flexível nas palavras, mas eu considero vida quando se tem vida cerebral, né? E aí a gente está falando de 2 meses a 3 meses, né? E ninguém defende que se faça um aborto a partir de 3 meses e meio a 5 meses. Isso é considerado um risco para a mulher, né? O que a gente defende é a legalização, é a possibilidade que se tenha acesso a esse procedimento através do Estado, né? Mas com segurança, né? E a gente, quando fala de vida, a gente fala de vida cerebral, né? A formação desse feto com vida cerebral. Então tem que se levar em consideração. Essas pessoas que defendem a vida, elas não pensam nas mulheres. E aí a gente tem que lembrar também dessa horrível PEC 181, né, que é chamada PEC do Cavalo de Troia, que trouxe a possibilidade de criminalização, gente, em todos os casos. Isso é um absurdo, é um completo absurdo, né? A gente se iguala a países do Oriente Médio, a El Salvador, que todos os casos são criminalizados, né? A gente tem que pensar que processo de conservadorismo a gente está vivendo hoje, em que todos os direitos que a gente conquistou historicamente, a gente está perdendo, né? A gente tem que pensar numa política sanitária que não se chega nas zonas mais periféricas, né? E aí tem a propagação do Zika vírus, de chikungunya, né? E a possibilidade desse risco para a mulher na gravidez, né? Eu estava vendo outro dia, né? Foi o ano passado, uma reportagem com um especialista em saúde no RJTV. Aí a repórter perguntou, o que se faz, então, com a mulher que está grávida e tal? Não, o ideal é ela não engravidar. Né? Um gênio, né? Um gênio de dar essa sugestão, assim, naquele contexto. Então é isso, assim, eu acho que a gente tem que pensar em que contexto a gente vive, né? Que recorte social que a gente está dando para essa discussão, enfim. Bom, a minha reflexão em relação ao uso do filme Juno nas escolas brasileiras, eu mandaria uma pergunta para essas escolas, tipo assim, se essas meninas resolvessem dar os filhos para adoção, elas seriam melhor aceitas para a sociedade? Acho que não, porque também é um tabu. Deixou o filho. Na verdade, a nossa sociedade, ela é muito conservadora nesse sentido e muito machista, né? As mulheres engravidou, a responsabilidade. A culpa da gravidez de quem é? Da mulher, não se cuidou. Segundo, aí tem o filho, assim, o homem aborta todo dia, homem dá tchau e vai embora, homem abandona o lar, tá abortando todo dia e ninguém reclama, mulherada não, tá lá, os filhos ficam com ela, tem que dar conta, e se pensar em dar para adoção, nossa mãe, assim, não tem Deus no coração. O problema é esse, o problema é a interferência da religião nas leis. O Estado brasileiro é laico, né? É importante que a gente... assim, e o meu suspiro depois do laico é ainda, e a gente espera que ele continue laico, né? Porque PECs como a 181, por exemplo, ela coloca em xeque a laicidade do Estado. Né? Então, nesse ponto, assim, essa interferência, religião no Estado, eu acho que é o que não deixa a discussão ir para frente. Né? Se o Estado é laico, ele deveria usar, os parlamentares deveriam usar a ciência como base para tomar decisões. Por exemplo, a demografia mostra que não é por conta de aborto ou não aborto que a gente não tem população no mercado suficiente no mercado de trabalho, que a economia está estremecida, porque a gente tem uma população enorme de jovens que não trabalham e nem estudam, não estão sendo preparados para o mercado de trabalho e por conta disso não estão inseridos no mercado de trabalho. Isso, assim, fora os que estão em situação de subemprego, do mercado informal, né? Fora esse grande contingente que forma a maioria dos trabalhadores brasileiros e principalmente as trabalhadoras brasileiras. Né? É importante a gente lembrar que as políticas públicas
em prol da mulher e da maternidade, elas estão atreladas à carteira de trabalho assinada, ao trabalho formal. A maioria das mulheres está no mercado informal. Isso quer dizer que a maioria das grávidas não tem direito à licença maternidade. Certo? A gente tem que pensar nisso também. Então, assim, tem algumas características que o Estado está deixando de olhar para a ciência para olhar para os dogmas. Né? Para olhar para a religião. Sim, nada contra as religiões, todo mundo tem direito de ter a sua. Só que a sua não pode se meter na do outro. E não pode meter no corpo do outro. E da outra, principalmente. Então é importante a gente ficar atento para isso. Assim. Juno não é... Quer material para trabalhar, educação sexual? Homem ou mulher é uma bela fonte de dados. Tem ali materiais didáticos lindíssimos para diversos temas, aborto inclusive. Né? Então, assim, uma outra coisa é essa criminalização da mulher. Né? Onde é que estava esse homem quando essa mulher foi procurar aborto? Ela não fez o filho sozinha. Não dá. Não consegue, né, gente? Assim, ainda não. Ainda não, que a gente saiba, ainda não. Né? Então, assim, e o homem? Por que não criminaliza o homem também? São homens que já abortaram antes. Homens que estão decidindo por nós. Então, assim, é muito importante a gente marcar essas características assim, no nosso debate, para que o nível do debate chegue num nível razoável, né? Racional, de racionalidade. Quero fazer uma perguntinha básica. Então, gente, entrando nessa questão dos educadores, que vocês falaram do material, que para mostrar para as crianças e tal. Eu tenho uma experiência, né? Quando eu tinha uns 13 anos, por aí, na minha escola, eu não sei como é hoje, mas tinha ensino religioso. E numa das aulas, a professora queria passar sobre aborto. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem, né? Aí ela passou sobre aborto. Só que ela passou um vídeo, não foi um vídeo tipo Juno. Foi um vídeo de um aborto mesmo. Ela passou. Sim, exatamente. Quase o bebê chorando e gritando: não, mamãe, não me mate. Era bem até. Eu acho era assim, não, e mostrar. A criança falando: não, mamãe, não me mate, eu estou aqui. Isso, triturava. Isso. Aí eu fiquei, gente. Eu fiquei assim muito traumatizada. E eu cheguei em casa, ensino médio não, 13 anos. Eu cheguei em casa e eu fiquei falando sobre isso com a minha família. E todo mundo achou super razoável. Falou, não, é isso mesmo, não pode fazer. Por isso que você não pode fazer aborto. Porque isso é o que se faz com uma criança quando você está abortando. E, gente, eu fiquei durante anos acreditando nisso. E, tipo, com pavor do que era aborto. E a minha pergunta é: por que as famílias achariam tão chocante um filme tipo Juno, material tipo Juno, mas não acham chocante esse tipo de material super explícito? Entendeu? E quem vai falar? Acho que passa pra cá. Você já ia falar? Pode continuar. Na verdade, eu não sei se as famílias acham chocante o Juno ou não. Justamente, porque eu acho que o Juno justamente vai nessa linha. Feliz, né? Sim, tem um final feliz. Vai um pouco, você não precisa abortar, você pode doar a sua criança, né? Eu acho complicado, na verdade, eu acho um filme super fofo que toca na questão do aborto de maneira leviana, de maneira superficial, sem discutir todas as questões que estão envolvidas nisso. Bom, essa questão do ensino religioso, do ensino em geral, a Mariana já falou da escola sem partido, né? É muito complicado, né, trazer essa questão do aborto para dentro das escolas. Sim, ainda tem isso. O ensino religioso não é ensino religioso, é ensino religioso cristão. Né? Porque você não está ensinando outras religiões, você está ensinando a religião cristã. Né? Mas voltando um pouco falando da questão da educação sexual. Trazendo um pouco da minha experiência, por exemplo, enquanto estudante, eu lembro que na aula de biologia, na representação do aparelho reprodutor feminino, o clitóris não existia. Ele não estava representado no aparelho reprodutor. Então, assim, isso mostra um pouco, no livro didático, isso mostra um pouco de como a ignorância, o desconhecimento, a falta de educação sexual, na verdade, não é uma coisa fortuita. É uma coisa,
vamos dizer assim, é uma política realmente de uma sociedade conservadora que pretende manter o controle sobre o corpo das mulheres através da ignorância. A gente não tem acesso e nem conhecimento a todos. Você tem que procurar sobre os métodos contraceptivos. Por exemplo, a gente vê na escola os métodos contraceptivos, por exemplo, diafragma. Você ouve, você vê na escola e nunca mais ouve falar, não se fala desse método contraceptivo. Existe a questão, como a companheira Pamela falou, de empurrar a pílula anticoncepcional direto para as mulheres nos consultórios ginecológicos. Então, na verdade, esse argumento pró-vida, aí eu tenho que ser bem enfática, é uma questão completamente hipócrita. Né? A questão não é de proteger uma vida que a ciência nem tem consenso para determinar se é vida mesmo. Na verdade, o que se quer é o controle do corpo da mulher. Até porque tem esse viés, como a professora falou, esse viés religioso é muito importante para constituir essa questão do aborto como matando uma vida. Existem diversas, aí eu tenho que trazer um pouco como da antropologia, a gente tem diversos exemplos de sociedades que, inclusive, matam o feto depois, o bebê depois de nascido, né? Por uma questão de controle de natalidade da sociedade ou por outras questões daquela sociedade, mas, assim, a considerar o feto ou aquela bolo de células que é nas primeiras semanas da gestação uma vida é uma questão puramente religiosa, porque não há nenhum consenso na ciência em relação a isso. Então, e aí a gente volta àquela questão de cultura, né? No Brasil, a gente tem diversas culturas. A gente tem diversas formas de se olhar o mundo, diversas religiões. E, assim, hoje no Estado, eu iria mais longe. Eu acho que a gente não tem um Estado laico, de maneira alguma. Assim, a gente tem um Estado pautado por religiões muito específicas que estão lá, inclusive que a gente chama de bancada evangélica, né? Se houvesse a representação da sociedade brasileira como um todo, não teria só a bancada evangélica. Teria todas as bancadas que representam todas as religiões da cultura brasileira. Então, na verdade, quem está no Estado lá não está representando, eles não são representantes do espectro da população que tem lá. Eles estão fazendo leis com interesse. A maioria do nosso parlamento é homem, branco, senil, né? Senil não, na verdade, senhor e senil, né? Porque muitos são senil. E eles não representam a composição da sociedade brasileira e não estão governando com base em ciência ou interesses laicos. Não é essa a questão. E, assim, tendo em vista que tem diferentes religiões e culturas dentro da sociedade brasileira, a gente tem que ter em vista que o aborto é uma escolha pessoal. Pura e simplesmente é uma escolha individual. E evitar a morte de mulheres por conta de procedimentos feitos de forma clandestina é uma questão de política pública. A gente tem que separar isso. O direito de um não pode nunca se impor ao direito do outro. É por aí. Eu estou muito chocada com seu relato, né? O que aconteceu de fato com você foi uma violência, né? Assim, eu fico pensando, quando eu for mãe, gente, se eu pegar um tipo de situação dessa com meu filho numa escola, eu não sei, eu acho que eu vou ter que respirar, contar até 30 para conversar com esse profissional, né? E só 30 não dá, né? Mas isso, assim, é de uma violência tão grande, né? Você fazer isso com sabe, sujeitos de 13 anos que estão tendo a sua formação. É um debate antidemocrático, sabe? Que não tem nenhum espaço, né, para os dissensos. Você pegar e mostrar, olha, essas mulheres são assassinas, olha o que elas fazem, né? E, assim, a qualidade do debate, vocês estão, assim, com 4 pessoas aqui que estão dando um leque de articulações e argumentos, né, que, no caso, defendem a legalização do aborto, né? Você vê, assim, essas pessoas que são contrárias, é sempre assim, vocês matam bebês, eu sou a favor da vida. Assim, não tem nenhuma solidez na discussão, né, para respaldar o que eles estão defendendo. E, assim, uma professora chegar a esse nível de passar um filme e deixar, sabe,
crianças, né, traumatizadas a esse ponto, né, e construir esse tipo de diálogo, eu acho de uma violência, assim, absurda, assim, sabe? É o mesmo debate da maconha, né? A maconha mata, a maconha é a porta para outras drogas, o maconheiro, não sei o quê. E sendo que já acontece, né? Principalmente na Zona Sul, praticamente maconha é legalizada, onde outros espaços, né, certamente o preto pobre vai levar uma dura, com certeza, vai ter que dar um dinheiro para sair daquela situação, né? Então, assim, vou dar o meu exemplo, Luciana. Quando eu começo a discussão, que eu tenho uma oficina Diversidade e Diferença toda sexta-feira, né, com 25 a 30 alunos lá na escola. Quando eu começo a pontuar o debate de aborto, a maioria é contrária. Ah, não, que isso. Famílias religiosas, né? Tem toda uma concepção, né, da construção do que é ser mulher até aquela idade. Aí, quando eu trago os números, as estatísticas, os casos, começo a discutir sobre violência obstétrica. Aí falo do caso da mulher negra, né, que sofre violência obstétrica porque, historicamente, as mulheres negras são mais fortes, né? E aí começo a trazer isso, começo a trazer, inclusive, que as pessoas que têm aborto espontâneo, que às vezes nem é induzido, que chegam nos hospitais, elas sofrem outro tipo de violência, são criminalizadas também. Eles falam, não, peraí, né? Então, tem que começar a discutir. Então, aborto é uma questão de saúde pública. Quer dizer, alunos de 13, 14, 16, 17 anos chegam a essa conclusão, né? O que nós não conseguimos espaços e diálogos com esses homens no parlamento, né? Verdadeiros ratos, na verdade, né? Então, a gente não pode perder de vista que essa foi uma luta histórica, né, das mulheres, né, pela conquista desses direitos. E, assim, em 2015, a gente iniciou essa discussão, né, com Fora Cunha, né, com a questão da proibição da pílula do dia seguinte. E, enfim, é isso, assim, é pautar o debate, mas é também pautar sem endurecimento, com sensibilidade para ouvir o que a Luciana está colocando a todo momento no debate. Nós temos que ouvir essas pessoas, nós temos que chegar nessas pessoas, que é a maioria da população. Agora, uma profissional como essa, eu não tenho respeito, porque isso é uma completa violência. Eu também acho uma experiência muito marcante, e é muito marcante que isso seja... assim, ela acha que tem que mostrar isso mesmo, mas quando a gente vê chacinas de crianças negras, chacinas dos meninos negros, quando a gente vê várias outras violências acontecendo, não, aí pode, né? Mas aí, se você está fazendo um aborto, aí você é assassina, com a violência policial, com a violência do Estado, comendo solto todos os dias, assassinatos de pessoas adultas com sonhos, com planos. E mostra o aborto que, na verdade, assim, quando o procedimento ele é feito dentro da legalidade, com respaldo hospitalar e tudo mais, ele não é em nada assustador, na verdade, né? E se ele é feito no tempo correto, que é indicado e tudo mais, menos ainda, assim, é uma coisa bem, bem simples e que ela acontece rápido, assim, a não ser quando tem outras complicações, quando já é um tempo de gestação mais avançado e outras coisas que entram muito na esteira também da ilegalidade, porque você demora mais tempo para conseguir acesso ao método para poder abortar, sua gravidez avança e aí a experiência tende a ficar mais traumática quanto mais tempo você demora para conseguir fazer o aborto que você precisa. E nessa questão que a Mayra trouxe de como a coisa não está sendo debatida do ponto de vista científico, a gente tem o exemplo dessa PEC interferindo na coisa da Zika, que a gente já falou. Acaba que a gente tem uma geração de mulheres grávidas de crianças com anencefalia por causa da Zika, que não podem abortar. E não tem respaldo do Estado, assim, para criar essas crianças. Essas crianças vão ser crianças altamente dependentes de tecnologia, altamente dependentes de cuidado. São seres humanos que dependem mesmo de um aparato para viver. Esse aparato não vai ser dado e essa mulher não pode escolher interromper essa gestação. Porque apesar de todos os dados que mostram que essa escolha deveria estar colocada para as mulheres, tem uma lei
que é baseada em fatos que não são científicos, que impede em caso de estupro, em caso de defeitos congênitos, assim, defeitos acho que é uma palavra ruim, mas questões que uma família vai ter que se deparar para criar uma criança que nem sempre tem famílias que estão aí com essas escolhas todas nas mãos, não. A gente sabe que a maioria da classe trabalhadora hoje vive uma precarização imensa, a gente está perdendo nossos direitos, a gente não sabe nem se vai se aposentar, não sabe nem se vai conseguir parar de trabalhar um dia para se sustentar. E ainda tem uma questão moral envolvida nas nossas decisões que tem a ver com uma outra ordem da nossa vida, que é a ordem do trabalho, que é a ordem política, que é laica. E a gente vive mesmo são direitos cerceados mesmo. A gente tem o nosso direito cerceado por causa de uma questão que ela é moral, ela é religiosa, assim, na gênese dela. Porque a ciência, tem jurisprudência de outros lugares, o debate racional, ele diz outra coisa do que a gente vive na prática, né? Bom, você falando desse vídeo que foi passado para você com 13 anos, eu acho que eu já vi esse vídeo, ele é realmente muito angustiante. Na minha época de ensino médio, eu lembro que tinha um texto que circulava, que era uma carta de um bebê que foi abortado para a mãe. Gente, assim, é de uma tristeza, sabe? É de uma tristeza. Agora, tem uma coisa que a gente precisa, assim, não existe um consenso absoluto na ciência, não existe sobre quando é que começa a vida. Mas sobre quando começa o sofrimento, existe. E é a questão da vida cerebral, da atividade cerebral. Até os 3 meses não tem sofrimento, gente. Até porque não tem neurônio. Quem passa dor, né, a sensação de dor, ela é fabricada no cérebro, assim, ela é identificada no cérebro. Então, até o 3º mês não tem disso. Né? Agora, é importante que a gente coloque na mesa também, porque senão a gente só critica as nossas colegas professoras que estão lá no ensino médio, que estão lá no ensino fundamental, que estão lá matando um leão por dia, sem estrutura, e passando por uma fase muito característica deste momento histórico, político brasileiro, que é a judicialização do conteúdo escolar. O que tem acontecido muito a gente escuta muito isso entre as licenciandas, as alunas de licenciatura em sociologia, que às vezes já estão no ensino médio, de muitos pais, ao perceber que as meninas têm recebido educação sexual na escola, aciona o Ministério Público, denunciam essa escola como se tivesse que essa escola estivesse tentando colocar ideologia de gênero, escola sem partido, né, na cabeça dessas crianças, quer dizer, dessas meninas, dessas adolescentes, dessas quase adultas do ensino médio. Né? Então, isso tem acontecido muito, a ponto de algumas professoras. Isso tem acontecido no curso superior, né, gente? Quiçá nos ensino, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então, isso tem acontecido demais e isso tem funcionado como uma censura a essas professoras. Muitas vezes as professoras não escolhem o melhor material didático por medo de serem rechaçadas, por medo de sofrer um processo. É uma exposição, por mais que elas estejam certas, é uma exposição, é um desgaste. Né? Ninguém quer passar por um processo judicial, ninguém quer ser acusado de estar tentando virar a cabeça de menino. Assim, é uma situação onde você não tem liberdade de cátedra. Não tem no curso superior. E no ensino médio está cada dia mais difícil. Não tem, não. A gente ainda tem no curso superior e no ensino médio cada vez menos. Então, assim, essa discussão é importante porque, do mesmo jeito que tem professores que trazem aberrações como o vídeo, que é mentiroso, assim, a pauta, assim, a grande maioria das pessoas se satisfaz com assim, né, das feministas, se satisfaz com o aborto até o 3º mês, se legalizar até o 3º mês, de forma clara, de uma forma que a saúde pública esteja envolvida. Ninguém precisa esperar mais do que isso, né, para fazer um aborto, caso queira.
né? E é importante, assim, as pessoas terem claro que não é porque uma mulher é a favor da legalização do aborto que ela vai abortar, né? Assim, agora, o que não dá eu talvez não abortaria, eu nunca precisei fazer um aborto, tenho 2 filhos e não precisei, assim, eu consegui me organizar, tive minha primeira filha com 37, o segundo com 41 já, e dentro do meu planejado, dentro do que eu queria, dentro do meu aceitável, né? Mas a vida não é assim para todo mundo. Eu acho que para mim seria muito doído, mesmo, assim, por uma questão, apesar de ter, assim, a gente às vezes se afasta da religião, mas a religião é mais difícil de afastar da gente, né, de ter crescido. Então, assim, para mim seria uma decisão muito difícil, embora em alguns casos seria tomada. Não precisei, mas e quem precisa? Né? Eu não tenho que meter a minha crença no corpo do outro. Né? Eu acho que a grande questão é essa. E informação nunca é demais. Então, liberdade de cátedra é importante que seja mantida. Censura nunca mais. Né? Aproveitando o gancho do censura nunca mais, respondendo e agradecendo novamente as pessoas que estão nos assistindo e respondendo a pergunta que nos foi colocada sobre a questão do debate sendo democrático. Bom, novamente, o LCD tenta o tempo inteiro trazer pessoas que trazem visões distintas sobre os temas que estão sendo abordados. Só que nesse programa especificamente tentamos contatos com pessoas que têm uma visão distinta e elas, por motivos diversos, não puderam estar aqui. Tá? Mas ainda bem que a gente está tendo a possibilidade de dialogar com elas através dos comentários. E isso é ótimo, a internet nos possibilita isso. Uma das questões que foi colocada é quem tem competência para dizer onde começa e onde termina a vida, né? Sem argumentos religiosos. Bom, eu colocaria aqui para a gente conversar, onde começa e onde termina a vida é uma questão que a gente não vai definir, porque isso esbarra em uma série de outras discussões, mas aí eu colocaria uma outra questão para se somar a essa, que seria a vida dessas jovens que muitas vezes engravidam por razões de estupros e que ficam com essa marca, que é uma marca que também, como tantas outras marcas, vai ficar. E essa jovem, que às vezes é uma menina nova, ela é estuprada, é violentada, engravida, e ela vai ter que ter essa criança, ela tem essa criança, e além das marcas psicológicas que ela fica por motivos da violência física que ela sofreu, violência psicológica também, toda vez que ela olhar para aquela criança, ela vai se lembrar daquele homem que a violentou. Então são questões que são complexas. Aí quando a gente está discutindo vidas, para além da vida do feto, que também pode ser, a gente está considerando vida, independente do momento, pensar nesses casos, dessas vidas que são afetadas por outras variáveis, como, por exemplo, a vida dessa jovem que é estuprada, violentada e que às vezes é obrigada a levar adiante uma gravidez muito jovem e que vai ter que ficar com aquela criança, aí colocando a criança é um fardo. Para aquela jovem pode ser um fardo sim, porque toda vez que ela olhar para aquela criança, ela vai se lembrar daquilo. E aí a questão do tratamento, atendimento, acompanhamento, coisa que aqui no Brasil a gente ainda não tem, pelo menos para a maioria da nossa população. As meninas têm as crianças, estão aí sofrendo, e aí um caso que foi trazido também no comentário foi o caso da Rebeca Mendes, não sei se vocês acompanharam, que ela pediu ao STF, e aí novamente quem decide, né, pediu para fazer um aborto em condições seguras. Ou seja, novamente, quem está decidindo é o Supremo Tribunal, são os homens que estão decidindo por nós. E aí, até no caso dessa menina que foi levar, por exemplo, o caso dessa menina que é estuprada e violentada, ela não consegue, para ela ter aquele filho, é mais uma violência que ela está sofrendo. E vão ser 9 meses a mais, e fora os outros que ela vai ficar com aquela criança. Então imaginem, para ela é uma questão de vida. Imaginem como, e vai ser sofrido também para aquela criança. Uma criança que vai nascer e vai ficar com uma mãe que vai ter uma relação super complexa com ela. Então, coisa aí para a gente pensar. Quem vai decidir por ela vai ter que ser um homem do Supremo Tribunal que vai dizer, não, ela tem que abortar, ela não pode abortar, tem que levar adiante a gravidez, tem que ter essa criança porque ali é uma vida, ela vai ter que ser subjugada a essas decisões. Então, coloquei aqui um pouco para a gente comentar e aí trazer
Agradecer novamente aos comentários que estão sendo trazidos para a gente. E aí, justificando. Democracia, a gente entende que é democrático sim, porque está aberto a perguntas. Então, quem quiser continuar perguntando, pode trazer, tá, gente? Obrigada. Passo para vocês. Sei que eu estou colocando questões que não são nada fáceis, né? Para mim é simples. Assim, quem define o que é a vida é a ciência, que é quem estuda a vida. Ponto. Sim, né? Sim. Qual é a diretriz que a ciência dá? E por que a ciência? Porque a ciência ela é refutável. Então ela está em debate. O debate científico está na mesa. Eu faço uma pesquisa, eu coloco, olha, essa célula, isso aqui não é um bebê, isso aqui são células, não tem reação nenhuma, não tem condições de sobrevivência. Isso está, publico isso, vem uma pessoa discorda de mim, vai lá, refaz o meu experimento, refaz a minha, né, os meus testes, refaz a minha análise científica e me questiona. E o debate está aí, né? Então, está aí pautado na racionalidade, pautado na empiria, quer dizer, na observação dos fatos, né? Não dá para ser a religião, porque cada um tem a sua. E a religião é mais no campo do sentimento, no campo do dogma, no campo da crença. E cada um tem a sua crença. Então, quem define o que é vida ou não é a ciência. Certo? Sim. Em relação à questão da proibição do aborto, mesmo em caso de estupro, aí eu tenho dificuldade de ter uma fala mais moderada, porque isso para mim é medieval. Né? É você culpabilizar a vítima mais uma vez. Já não basta dizer que foi a roupa, já não basta dizer que não deveria se comportar daquela forma, como se tivesse alguma forma que alguém deve se comportar. Já não basta dizer que você provocou. Agora você tem que assumir as consequências também. Então, a PEC 181, que foi votada por 18 homens, sim, né? O único voto contra foi o da única mulher na comissão, foi uma rasteira que tentaram passar, 18 homens desonestos que estavam discutindo uma coisa, enfiaram outra no meio da discussão, quase que eu desconecto tudo. Né? Então, assim, essa é uma discussão que beira a idade medieval, assim, você volta atrás no tempo de uma forma absurda, de uma forma muito pouco racional, e eu não consigo ver nem boa fé nisso. Para mim, aquilo ali é má fé, é cortina de fumaça para encobrir outras pautas, outras desonestidades que estão acontecendo na mesma casa. Não consigo dizer. Não, eu concordo muito, assim, eu acho que a gente não está perdendo no debate científico só na questão do aborto, acho que a gente está vivendo uma época de instabilidade muito grande em relação aos conhecimentos que são ditados pela racionalidade, assim, uma briga mesmo. A gente já ouviu falar em tentativa de criacionismo nas escolas, o tratamento dos dependentes químicos agora está sendo transferido para ONGs evangélicas e terra plana. E a gente está numa crise do conhecimento. Eu entendo que a ciência é isso, ela tem esse caráter de refutabilidade. A ciência, ela não pretende uma neutralidade, uma coisa do superior, assim, mas é minimamente a ferramenta que a gente tem para que tenha uma pesquisa, uma reunião de conhecimentos em torno de um tema e que pares, pessoas informadas consigam movimentar a discussão de alguma forma. Se não é na crença, não é... embora a gente saiba que as crenças tentam invadir a ciência também, tentam invadir a medicina também, e que através dessas brechas que os absurdos vão acontecendo, né? Que a liberação de determinadas leis ou que... os retrocessos vão acontecendo nessa esteira, né, de desacreditar do conhecimento científico, assim, de uma forma geral, que é muito preocupante, né, porque se a gente for parar para ver, a jurisprudência, ela usa muito a medicina para várias outras coisas, e para o que é interessante, continuam querendo que use, assim. Se for para proibir as pessoas trans de terem acesso ao seu tratamento, se for para querer impedir alguma outra questão para dizer o que é natural, o que não é natural do corpo, aí esse
ciência vale, mas aí quando é do aborto, aí a ciência já não vale mais, assim, é da conveniência da pauta moral que a ciência vale ou não, e não deveria ser assim, né? Não poderia ser dessa forma, mas a gente está sofrendo uma fase de loucura geral, assim, na política, no ensino também. A gente vê que na educação também tem um avanço das pautas morais que passa por cima de todas as pesquisas que a gente tem educacionais, toda a batalha para transformar a escola num outro tipo de espaço. A gente vê as nossas coisas sendo colocadas abaixo, assim, nossos direitos sendo retirados mesmo, assim, por uma questão de tentativa de quebra de um paradigma científico sem nada melhor para colocar no lugar dele, assim. Então, assim, eu acho que eu vou ser repetitiva com relação às companheiras, né? Eu acho que essa discussão ciência, ciência, religião tem a ver muito com não respeito à laicidade nesse país, né? Dentre os menores elementos, como você entrar em órgãos públicos e ter crucifixos, há homens, né, padres, pastores, rabinos, legislando sobre o nosso corpo no parlamento, né? Então, eu acho que isso também caminha com não respeito à laicidade. Eu acho que tem que vir como pano de fundo, principalmente isso. Bom, eu acompanhei um pouco disso, dessa discussão do STF, né? Finalmente, a STF deu uma dentro, né? Conseguiu considerar a laicidade, os direitos reprodutivos, né? E a saúde pública envolvendo as questões da mulher, né? Mas a gente novamente esbarra nesse Congresso que é o pior, né? Desde a ditadura que a gente não tem um congresso como esse. E aí vem toda a discussão, né, das pautas das mulheres, né, sendo rechaçadas, né, o impeachment que a gente acompanhou, que foi absurdo, né, promovido por homens o quê? Que querem legislar sobre o corpo da mulher e o comportamento da mulher, né? Então, assim, essa polêmica STF-Congresso foi uma das piores que a gente teve, como que a gente não está, né, num processo democrático para as mulheres nesse país, né? É um país que é violento e agressivo com as mulheres em todas as pautas sociais que lhe dizem respeito. E é isso, assim, é mais isso que eu tenho para colocar. Assim, se a gente não for às ruas, né, e coletivamente a gente não reivindicar e não estar forte, como sempre as companheiras estão colocando aqui na fala, né, você não está só, né, a gente vai perder de 7-1 o tempo inteiro, né? Vão ser cada vez mais direitos sendo rechaçados e esse Congresso legislando e não levando em consideração nenhuma instância. Eu faço coro às falas, também você talvez acrescentar, fazer uma fala rápida, porque acho que muito já foi dito sobre esse assunto, né? Eu concordo com a professora Mária que eu acho que é uma cortina, essa tentativa, né, de retornar na lei proibindo em caso de estupro, é mais uma cortina de fumaça de uma agenda conservadora que está aí pautando a nossa sociedade, que é um movimento mundial também. Na Espanha, em 2013, teve um projeto de lei que tentou, na Espanha o aborto é legalizado, e teve um projeto de lei que tentou regredir a lei para aborto só em caso de estupro e doenças congênitas, né? Então, assim, é uma pauta mundial, não é só no Brasil, mas é uma pauta de uma agenda conservadora, de setores conservadores, para retirada de direitos não só reprodutivos, mas retirada de direitos trabalhistas, de previdência, de bem-estar social. Então, ainda mais tendo em vista que a lei hoje no Brasil, para você conseguir fazer um aborto em caso de estupro, é uma burocracia assim, infinita. Primeiro você tem que provar que você foi estuprada, que no Brasil não é óbvio, né? É extremamente difícil você provar que você foi estuprada, por exemplo, por alguém da sua família ou dentro de um casamento, né? O que acontece muito. Você provar que você foi estuprada nesse contexto é extremamente difícil. Então, as mulheres que conseguem autorização de fato judicial para abortar em caso de aborto é
dificílimo. Então, tentar regredir nisso é realmente um oportunismo político. Não tem nenhuma discussão com a sociedade em relação a isso. É realmente uma tentativa de capturar a agenda política para desviar de outras questões muito mais importantes, né, que estão passando aí. E a única alternativa, como a companheira Mariana falou, a única alternativa é a gente se organizar, mulheres se organizando para combater, para indo para as ruas, reivindicando em vez de simplesmente ter ter um comportamento reativo, né? Ir para as ruas para impedir a regressão das leis, mas realmente ir para as ruas para exigir autonomia sobre os nossos corpos. E também formando rede de mulheres para a conscientização de mulheres que às vezes não têm acesso a a educação sexual, porque ela não está nas escolas, né? Então a gente precisa se organizar de diversas maneiras para muito além do Estado, né? A gente também não pode depender só de leis ou de políticas públicas. Se o Estado não nos representa, se o Estado não está fazendo o que deveria ser feito, a gente precisa se organizar nós mesmas para garantir que os nossos direitos sejam respeitados, para garantir que as meninas, que as mulheres cheguem a esse conhecimento sobre os nossos corpos e sobre a nossa reprodução. Então, acho que, aproveitando a fala da Danusa e lamentando que o nosso tempo já está se esgotando, mas a vantagem é que os nossos temas estão se convergindo. A gente fez o programa passado sobre assédio, acho que tangencia as discussões que a gente está tendo hoje, e nós teremos no programa do dia 23/3 um programa falando sobre mulher e suas relações no mercado de trabalho, tá? Então, para quem está acompanhando a gente, para que continue acompanhando, e um pouco, como foi comentado, essa ideia de voltamos à Idade Média, eu acho que a gente tem ouvido muito também falar disso, que a gente está, parece que regredindo no tempo em algumas discussões, né? Mas eu acho que, tentando aí pensar por um lado otimista, talvez regredindo, a gente dá passos à frente, avança em uma série de coisas. Aí tem momentos que a gente volta passos atrás, parece um jogo. Mas depois, em alguns outros momentos, a gente se junta de novo, e aí quanto mais nos unirmos, mais força a gente sempre dá muitos outros passos à frente. Então talvez a gente esteja nesse momento de se articular e se reunir para poder dar esses outros tantos passos à frente que a gente precisa dar para lidar com esse momento que a gente está enfrentando agora, de conservadorismo, de pautas que são pautas que a gente achava que já estavam ultrapassadas e estão voltando. Então é um pouco para pensar nisso, na importância de a gente se reunir e ter esses momentos de debate. Então eu vou passar para vocês fazerem uma última fala, tá? E depois eu faço uma última falinha final também, só para terminar, tá? Já? Pode começar com a Danusa? Tá? Vamos lá. Bom, é difícil fazer uma fala final, né? Para tentar sintetizar tudo que a gente falou até agora. Eu acho que o que fica muito claro, assim, e que é importante dizer, que para as pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas com essa discussão que estão vendo, talvez pela primeira vez, uma discussão embasada, não só baseada na opinião, né, baseada cientificamente, sobre a discussão, ter em vista de que, como já foi dito muitas vezes, nenhuma mulher a princípio, a favor do aborto. O aborto é um procedimento cirúrgico, é uma decisão complicada, né, a ser feita, interromper uma gestação. Mas o que é importante não é isso, não é o que eu escolho, o que eu quero, as minhas crenças pessoais, mas entender que é uma questão de saúde pública e de política pública, né? E para exigir essa autonomia sobre os nossos corpos, o nosso direito de decidir, óbvio que a gente tem que sim batalhar por direitos ao nível do Estado, a nível de legislação, mas a gente também tem que ter em vista de que esse Estado muitas vezes não nos representa. Então, muito mais importante é nos organizarmos para
exigirmos essa autonomia sobre os nossos corpos, como já está sendo feito, né? O feminismo nunca foi tão forte, o movimento de mulheres nunca foi tão forte no Brasil como é hoje, né? Então, e essas discussões estão chegando nesses setores conservadores, por isso a reação, né? A gente tem esse movimento de onda, né? Que por a gente ter conseguido um avanço muito grande em diversas pautas das mulheres e dos LGBT, a gente está sofrendo agora um backlash, né? Uma reação conservadora, né? Então, a gente precisa se organizar, é muito importante se organizar nesse momento para impedir a regressão dessas pautas, né? Eu acho que minha deixa é essa, realmente, pela via da organização entre as mulheres que a gente vai conseguir atingir essas mulheres que ainda não estão familiarizadas com os direitos reprodutivos. E, no final das contas, a gente está falando aqui de educação sexual que passa pelas escolas e censura nunca mais. Também agradecer a oportunidade de estar falando sobre o tema do aborto aqui, que a gente vê que tem poucos debates assim públicos, as pessoas ainda têm muito medo de falar sobre o aborto, muito medo do julgamento, as mulheres vivem com medo eterno de falar sobre o aborto dentro das famílias. E acho que, para finalizar, o que eu tenho para pedir é isso, que as mulheres se unam, busquem saber as histórias das suas famílias, certamente vocês vão achar muitas histórias de aborto e tentar pensar com carinho qual foi o contexto que essa mulher precisou abortar. Vocês vão ver que são situações cotidianas da vida de qualquer mulher, uma decisão que muitas mulheres precisam tomar, e a gente tem que conhecer a gente, conhecer os nossos corpos, conhecer as mulheres do lado da gente, se unir com elas, porque realmente, como a Danusa falou agora, nesses momentos de retrocesso também é porque a gente ameaça, é porque a gente de alguma forma se colocou como ameaça, e acho que a gente não tem que perder o nosso lugar de ameaça, a gente tem que seguir ameaçando o máximo que a gente puder, e se tiver que ser clandestinas, professoras que sejam clandestinas, que falem escondido com as suas alunas, que façam pactos aí pra gente não falar com as famílias que são conservadoras e tentar levar esse conhecimento de alguma forma. A gente tem internet, a gente tem ferramentas hoje em dia, mais do que a gente já teve em tempos passados, para tentar se articular e tentar passar informações que sejam informações pensadas, informações racionais, laicas sobre essa questão. E é isso, assim, mais uma vez pedir pra gente se unir muito e tentar sempre trocar umas com as outras e se conhecer, que a gente vai ver que tem muitas pautas, não só a pauta do aborto, que precisam da nossa união para ir para frente, que se não for a união das mulheres, os homens é que não vão lutar pelo nosso direito de abortar e de decidir sobre o nosso próprio corpo. Direito à vida é um mundo onde o direito das mulheres e a escolha delas seja respeitado. Acima de tudo, o aborto já acontece, né? Então, assim, olhem os dados, são cerca de 1 milhão de abortos por ano, 200 mil com complicações no procedimento, né? 47 mil abortos clandestinos, são números alarmantes. É uma realidade que a gente não pode ignorar, né? É uma questão de saúde pública, sim, né? E você, novamente, repetitiva, junto com as meninas, junte-se às mulheres, não se sinta sozinha. Você, nesse momento, você está vivendo esse momento, procure um grupo de mulheres feministas, não necessariamente precisa ser feminista, mas um grupo que te apoie, que não te julgue, né? Há mulheres que não reivindicam o feminismo, reivindicam o mulherismo, há mulheres na favela ou em áreas periféricas que não se consideram feministas, mas na sua prática são feministas. Então a gente não está aqui para criar rótulos ou grupos acadêmicos, né? A gente está aqui para apoiar você, mulher. Você não se sinta sozinha. Venha para a luta, né? E antes de tudo, faça o recorte de raça e de classe, que é importante nesse debate. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu também gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, estar conversando, estar trocando ideias. É sempre muito bom. Acompanho vocês, já vi algumas vezes as transmissões da Feliciana no Facebook. Volta e meia eu assisto, acho muito legal a iniciativa, parabéns.
para a equipe toda. E para fechar, eu acho que eu vou fechar como ela começou essa última rodada, né? Assim, aborto não é um cafezinho, né? Assim, pós-sexo, assim. Se uma política que favoreça as mulheres, que permita às mulheres a interrupção de uma gravidez indesejada, a interrupção de uma gravidez de risco, a interrupção de uma gravidez por conta de estupro, é parte de uma sociedade democrática. Não é porque uma lei permite uma coisa que todo mundo vai sair fazendo. Que, assim, você permitir que as mulheres que queiram façam um aborto, interrompam uma gestação, não quer dizer que você vai estar obrigando todas as mulheres a fazer aborto. Né? Tem gente que parece, nossa, vai abrir a porteira. As estatísticas mostram... Eu sou muito da roça, né? Assim, abrir a porteira... assim, as pesquisas mostram que países onde o aborto foi legalizado... tem menos abortos registrados, tem abortos seguros, né? As mulheres não morrem muito menos em decorrência do aborto, e o número de abortos diminui. Então, se você é contra o aborto, você precisa ser a favor da legalização, certo? Gente, só posso agradecer mesmo, e acho que a tendência para mim, pelo menos, é de ter esperança, porque se a gente está tendo que travar essas disputas e essas discussões nesse momento, eu acredito que as gerações que estão vindo agora, elas já vão ter superado, tendo a acreditar que elas já vão ter superado isso. Sim. A gente está vendo meninas muito jovens produzindo uma série de materiais super bacanas, e a internet é um veículo fundamental para a divulgação disso. Então, talvez essas meninas que estão vendo essas coisas circulando, elas vão ser as mulheres que daqui a algum tempo vão estar ocupando esses cargos no Supremo Tribunal e vão estar podendo decidir por elas mesmas, nós por nós, né? Então, agradecendo muito a participação de vocês, solicitando para que vocês compartilhem o nosso programa, para que divulguem a nossa página, para quem está assistindo a gente também, para que continue acompanhando, curtindo, compartilhando. E, novamente, voltando à nossa campanha, a gente está agora, nesse momento, trazendo para vocês a campanha Sem Bolsa, Sem Movimento. Como foi colocado no começo do programa, o Laboratório de Comunicação Dialógica, para continuar com os seus programas, para continuar resistindo junto com a UERJ, como tem feito ao longo de todo esse tempo, precisa das 3 bolsas de extensão, que no momento foram cortadas. Então a gente pede para quem está assistindo, mande seu depoimento, se puder ser em vídeo, pode mandar em vídeo, se puder, manda em texto, o que for. A gente precisa de apoio para continuar com o nosso programa, tá? Porque o que a gente quer é continuar resistindo junto com a UERJ, só somando, tá? A ideia é essa. Então, gratidão a todos que estão com a gente e eu espero até o próximo programa, dia 23 de março. Obrigada, gente. Obrigada a todos. É isso.